Boa noite a todas e todos aí, obrigado pela presença. Eu sou Antônio aqui da Tapera, responsável aqui, o Wallace está aí, a Michele também está feliz em receber todo mundo aí, obrigado. Natália, muito obrigado também por ter trazido para cá o lançamento, a discussão. A gente fez já ao longo da caminhada da Tapera, que tem 3 anos, e particularmente esse ano, algumas discussões sobre o sistema carcerário, algumas discussões sobre o sistema carcerário feminino, né, de mulheres. Eu nunca vou me esquecer de um debate que a gente teve aqui, que uma senhora da pastoral carcerária comentou que, no dia de visita, a fila do presídio masculino dobra todos os quarteirões, etc. E o presídio feminino não, tem 10 pessoas, 5, porque a família abandona a presidiária. Além de estar presa, pega esse estigma pesadíssimo aí da sociedade. Nunca vamos esquecer dela falar isso aqui. Então, a gente sempre procura, também em função disso, é muito importante trabalhos como o seu, que vão ali investigar a situação e propor melhorias aí para esse pessoal. Obrigado, Natália. Obrigada, Antônio. Bom, primeiro, é uma honra estar aqui na Tapera. Né, nesse momento, nesse contexto, temos ali um Don Quixote, num espaço de resistência, como é a Tapera, e acho que aprendemos um pouco acho que a ideia é essa, né? Aprendemos um pouco a lutar contra moinhos de vento e com as trajetórias indígenas, como dizia o Ailton Krenak, que vai ser mais difícil para a gente do que para os indígenas aprender esse novo contexto. Né? Então, vamos seguir lutando contra moinhos de vento e contra aqueles moinhos que não são tanto de vento assim. E eu acho que eu queria começar dizendo isso porque é um pouco daí que vem a ideia desse livro, né? Esse livro ele decorre de um espaço supostamente pensado como esvaziado de luta ou esvaziado de produção política, né? Que são as prisões femininas. E quando eu cheguei nas prisões femininas por uma trajetória de pesquisa e que foi se constituindo por trajetória afetiva, eu fui vendo como aquele espaço era absolutamente pleno de produção política por meio daquilo que é mais cotidiano, que são as redes de afeto, né? Então, falar um pouco sobre a luta cotidiana contra essas supostas ventanias que nos afetam, né? É também falar sobre as redes de aliança que nos fazem sobreviver, que nos fazem seguir, que nos fazem preencher esses pavilhões. Então, antes de seguir, eu queria agradecer a todos que estão aqui, acho que agradecer a paciência dos que esperaram até as 7h30 e dos que estão aqui e que são parte dessa trajetória e que são parte dessas redes de afeto que produziram, inclusive, a política que é falar de amor no sistema carcerário, né? Praticamente todos estão seguindo essa trajetória do livro há muito tempo. Bom, o livro é o resultado da minha tese de doutorado e ele é um desdobramento de anos de pesquisa desde 2003, né, com pesquisas em prisões. Quando eu tentei produzir uma pesquisa absolutamente canônica sobre trabalho, então, como era pensar a produção de trabalho dentro dos pavilhões, e, a princípio, eu queria fazer em prisões, né, as prisões que sempre se pensam como gerais, como genéricas, que são as prisões que não precisam de gênero, que são as supostas prisões masculinas, e que aí a gente vai entendendo como essas prisões são absolutamente generificadas, como diria Angela Davis, que está ali, no seu cartazinho. Né? Ser masculina não é não ter gênero. Né? Mas, quando eu fui propor a pesquisa, a própria Secretaria de Administração Penitenciária me chamou para fazer a pesquisa em prisões femininas, como numa suposta proteção ao meu corpo, uma suposta proteção a uma mulher branca de classe média que estudava Ciências Sociais na USP. E aquilo já me chamou muita atenção, mesmo porque o termo que foi usado
pelas agentes da SAP, naquele contexto, foi por que eu ia fazer uma pesquisa sobre trabalho num ambiente prisional masculino, expondo o meu corpo a tantos perigos frente àqueles homens que eram, e aí eu vou usar os termos que elas usaram na época, monstruosos. Então, ali já me ficou muito contundente que tinha um problema de pesquisa, e um problema de muitas outras ordens, e me falaram, olha, onde tem mais oferta de trabalho são nas prisões femininas, justamente porque elas são consideradas mais dóceis, e as empresas têm menos medo de ofertar ferramentas e tal. Então, foi assim que eu fui entrando nas prisões femininas, pela suposta proteção do meu corpo. Corpo esse que, ao longo dos anos, na minha relação com a prisão, foi relocalizado como familiar de preso. E aí, nessa relação de familiar de preso, esse corpo, que teria que ser absolutamente protegido, ele passa a ser absolutamente vasculhado, penetrado, né, por todas as instâncias de revista, inclusive as instâncias de revista vexatória, que até janeiro desse ano ainda eram vigentes nas prisões femininas de São Paulo. Bem, mas quando eu fui, então, olhar para o trabalho prisional, qual foi minha surpresa? Quando, nas oficinas de trabalho, o que mais se falava era sobre amor. E era sobre amor de muitas ordens, né? O amor dos filhos, o amor da irmã de caminhada, aquela irmã de caminhada com quem você tira a pena junto, e com quem vai para o castigo e você fica do lado da cela do castigo conversando com ela. Era sobre o amor do marido que foi preso com você, sobre um grande amor que você conheceu por meio de cartas, um grande amor que você conheceu, no caso das prisões de Barcelona, durante o cumprimento da pena, dado que as prisões de Barcelona são prisões mistas, né? Então, o que mais se falava era sobre amor. E era sobre o amor que era possível a caminhada da pena, né? Era possível estar tirando pena junto. Então, eu fui tentando ver o quanto que o amor e os afetos eram absolutamente contundentes para a produção política e de resistência daquele espaço, né? Na verdade, era aquilo que o campo mesmo estava me dizendo. E só para ir por que eu fui para Barcelona, né? Claro, eu começo, então, em 2003, nas prisões femininas de São Paulo, e quando, ao longo dos anos, foram chegando inúmeras mulheres que vinham para as prisões femininas de São Paulo em decorrência da sua relação com o mercado de drogas, dos seus trabalhos pontuais no mercado transnacional de drogas. E teve um momento em que a grande maioria das mulheres eram espanholas. E tinha um acordo internacional de pesquisa, né, entre São Paulo e a Universidade de Tarragona, na Catalunha, e me propuseram, então, de fazer essa pesquisa inversa. Como é que as brasileiras estavam presas em Barcelona? Qual não foi minha surpresa quando eu cheguei lá, existiam muito mais espanholas presas em São Paulo do que brasileiras em Barcelona. E aí, inclusive, esse estereótipo da mulher do terceiro mundo, né, esse estereótipo da mulher que também muito se fala, esvaziada da produção política, a qual recorrentemente acaba se capilarizando para os espaços prisionais, né, esse espaço como esvaziado de resistência, esvaziado de agência. Qual não foi a minha surpresa, então, quando eu pude ver esse deslocamento do fluxo sul-norte, norte-sul, no próprio mercado de drogas. E se as brasileiras queriam ficar como migrantes irregulares depois do cumprimento das penas delas em Barcelona, as espanholas também queriam ficar aqui no Brasil, em detrimento das suas relações afetivas produzidas dentro da prisão, né? Então, de fato, o amor e as redes de afeto foram se produzindo e se tecendo como centrais. E aí eu insisto, muito também inspirada no autor que eu gosto muito, que chama Antônio Rafael, nas cadeias de afeto, né? Não só como central na política e na produção política miúda das prisões femininas,
mas os afetos foram se mostrando centrais para a produção política miúda, recorrente, de resistência e de agência das instituições penitenciárias como um todo, né? Porque elas se capilarizam entre prisões femininas e masculinas. E isso talvez fique evidente nas prisões femininas, porque se propõe a olhar para isso nas prisões femininas, né? Mas quando também se propõe a olhar para isso, para quanto os afetos são absolutamente contundentes na produção da rotina das prisões masculinas, isso também aparece. E aí, Antônio, vou usar a sua provocação, porque para a gente abrir para uma conversa, né? Uma das minhas ansiedades em relação ao espaço prisional feminino era que todas as narrativas eram produzidas em cima da chaga do abandono. E quando eu ia para a prisão, tudo que eu via era não abandono, mas era riqueza. Né? O abandono, tem uma autora que eu gosto muito, quem está aqui sabe, a Chandra Morante. O abandono tem uma característica de ser sistematicamente relacionada a espaços de pobreza, ao terceiro mundo, pelas produções do norte global, quando se voltam para as produções literárias do sul global. Né? Então, enfim, pesquisadoras europeias olhando para a África, para a América Latina. E eu via isso acontecer também na produção de saber sobre prisão feminina, produzida pelas universidades brancas de elite, né? E olhavam só para como a prisão feminina era um espaço de abandono e de esvaziamento. E quando eu entrei na prisão feminina, tudo que eu vi não foi abandono e foi esvaziamento. Foi uma riqueza de vida, né, potencializada pelo o que é possível fazer e pela rede de afetos que era tecida a partir dali. Então, esse livro ele decorre de uma resposta a essa noção de que o que define as prisões femininas é o abandono. Né? Esse livro é uma resposta a essa noção. E dizer, não, o que define as prisões femininas, como o que define as margens, não é o abandono, mas sim é a riqueza de produção de saber e a riqueza de produção de viração e a riqueza de tramas afetivas que fazem isso possível, de formas que, às vezes, não são tão evidentes. É isso, acho que a gente podia abrir para o debate. Obrigada. Alô? Alô? Então tá. Vocês gostariam de fazer perguntas ou comentários, elogios, críticas, ponderações? Bom, eu posso fazer então, já que você foi gentil aí, comentando aí minha... mas quando você diz que a rede de afetos numa penitenciária feminina ela é intensa, ela é forte, ela é uma rede de afetos interna à penitenciária, ou de pessoas que, mesmo sendo de fora, circulam por ali, porque eu entendi que quando a senhora me comentou aqui sobre abandono, ela disse o abandono dos antigos colegas de trabalho, da família, muitas vezes do companheiro que abandona a companheira, mas quando é o companheiro que está preso, tem aquele, pode ser um estereótipo, então, do companheiro preso, a mulher vai lá visitar, leva o filho, etc. Quando a mulher vai presa, o companheiro... Enfim, então, só para confirmar ou não o mau estereótipo, a visão, assim, já que ninguém quis perguntar, então, pronto. Bem, as redes de afeto, por meio das quais eu começo, né, a pesquisa, elas são produzidas internamente, mas depois essas próprias redes de afeto, elas são eu vou vendo como elas são desdobradas no que o Rafael Godoy chama de porosidades, né, dos muros da prisão, entre o dentro e fora. Então, como a família não necessariamente abandona, mas ela tem outras formas de produzir malha de sustentação da vida, por meio dos jumbos, por meio das cartas, né? Ou então, como, por exemplo, o marido está preso e a mulher também, e os dois estão na caminhada da pena juntos. Essas imagens que tem na contracapa do livro
São imagens de um marido que manda cartas para a esposa e os dois estão presos, né? E os dois caminham juntos, e os dois foram presos várias vezes juntos, e os dois estão... Então, assim, eu fui vendo como essa produção de ideia de que a prisão feminina é sempre marcada pelo abandono, enquanto a prisão masculina é sempre marcada pela máxima do cuidado, ela deixava escapar uma série de outras formas de cuidado que estavam sendo enredadas ali na prisão, no cotidiano da penitenciária feminina. Para além disso, eu faço visita familiar até hoje na penitenciária feminina da capital. E sim, tem muito menos, depende do dia, tem muito menos fila de visita do que talvez uma penitenciária masculina. Acho que algumas coisas têm que ser levadas em conta, né? O tamanho da população carcerária masculina e, enfim, e o fato de que muitas vezes as pessoas dependem de outras pessoas para ficar com os filhos. A prisão feminina, ela é majoritariamente nos centros da capital, aqui em São Paulo, o que não acontece em Barcelona, enfim. Mas quando eu comecei a fazer visita como familiar, eu confesso que eu levei um pouco de susto, porque a quantidade de maridos, pais, levando filhos e levando netos, não é irrelevante. Então, o que a gente está invisibilizando quando a gente também insiste na chaga do abandono, né? Como a gente está generificando e tornando homens, reificando que os homens são sistematicamente violentos e monstruosos, em alguma medida, na medida em que eles vão ser presos, e aí as mulheres vão cuidar, e as mulheres são mais dóceis. O quanto que essa relação reificada, né, de uma certa produção de conhecimento, também não está super relacionada com a forma da SAP mesmo produzir saber sobre prisões, né? E é um pouco a coisa do como o humanitarismo... Acho que a Angela Davis também fala sobre isso. O quanto o humanitarismo implica numa teia de também relação de poder que se vincula com o braço armado, né, do poder. A SAP é a Secretaria de Administração Penitenciária. A SAP é a Secretaria de Administração. Por que você mencionou que a SAP tem interesse em determinada narrativa ou determinada visão? Não sei se foi isso que você comentou aí lá pelas tantas agora no final, que a SAP procura também... não sei. Sim. Eu vou voltar. Não, como própria, né? Então vamos pegar, como eu vi ali o cartazinho da Angela Davis, e como a Angela Davis não à toa é uma figura de muita importância nos estudos prisionais, né? Ela, por exemplo, é uma das autoras que primeiro fala do como a instituição penitenciária ou a instituição forma a prisão, né, num todo, ela é marcada por gênero, né? Então, quando eu demando a minha entrada na produção de trabalho, e as mulheres são mantidas linhas de produção de trabalho pela categorização de monstruosidade de uma certa masculinidade e de docilidade de uma certa feminilidade. Então, a instituição prisional, isso é um argumento que eu tenho tentado reiterar e que vem desde a Angela Davis. Então, a instituição prisional ela é edificada por meio de categorias de gênero, feminilidades e masculinidades, né? E aí, claro, a SAP reitera isso como parte do mecanismo prisional. E a gente também tem que pensar até quando... E, olha, eu fui da pastoral carcerária por anos. Eu estou só falando como que eu tenho algumas divergências de visão em relação a algumas formas de categorizar as prisões. Então, a pastoral carcerária também é parte do mecanismo do sistema institucional prisional, né? Então, o quanto que, quando a gente cria ruído nisso, né, talvez a gente consiga ver outras formas de categorização das relações que não sejam aquelas que sejam sistematicamente colocadas em holofote, né? E aí eu queria só achar uma parte aqui, só para ler um pequeno.
Essas são duas espanholas que estavam presas em São Paulo, a Marta e a Rosa. Já em liberdade condicional, Marta me acompanhava nas visitas à Rosa, que também espanhola, havia cumprido pena em regime fechado na penitenciária feminina da capital, até ser transferida para o Centro de Ressocialização em Itapetininga, a 150 quilômetros da cidade de São Paulo, para terminar de cumprir parte de sua sentença em regime semiaberto. Aquela quinta-feira era a véspera de domingo de Páscoa e seria também a primeira saída temporária de Rosa. Após quase 3 anos presa, Rosa passaria 4 dias fora da penitenciária. Fomos Marta e eu, com o meu carro, buscar Rosa nos portões do Centro de Ressocialização, onde a encontramos com mais 2 amigas que também cumpriam pena ali, para quem oferecemos carona. Rosa iria ficar em Sapopemba, na casa da família de Lola, com quem havia se casado dentro da prisão após o término do relacionamento anterior que Lola teve dentro da prisão. Só esses casamentos que acabam sendo produzidos dentro da prisão, eles também modificam a vida familiar de quem está fora da prisão, né? As pessoas acabam se relacionando, como dizia o Fábio Malar, a prisão muda a vida, né? E a prisão muda a vida não só de quem foi preso, mas de quem também está se relacionando com a prisão por meio dos seus familiares. Mas, enfim, eu só queria ler uma pequena parte que elas, enfim, aqui. Com o carro cheio, voltamos para a estrada, né? Então, eram 4 pessoas no carro, e as 4 mantinham os vidros abertos e deixavam os seus cabelos soltos e tiravam fotos. Faziam planos para os dias da saída, planos de festa, de bailes funk, de compras, de namoros. Planos que faziam da mãe da Baixada Santista, que tinha seus filhos esperando em Santos, querer ficar na capital para poder sair com as amigas. As festas e as compras dissipavam as saudades que ela dizia estar sentindo de sua filha. Mas as amigas mantinham-na firme. Você vai ver sua filha primeiro. Vem no sábado à noite para a gente ir ao baile, mas primeiro vem a família. Alguns quilômetros rodados na estrada foram suficientes para que a moça santista repensasse seu retorno à penitenciária no final do período da saída temporária. Vou sair, vou curtir, depois vou para casa. Não volto mais para aquele lugar não, gente, não consigo. Dizia ela, enquanto Rosa e Marta, e a minha vizinha de Santo André, mantinham um firme propósito de fazê-la retornar à prisão. Afinal, depois do fim da pena, ela teria vida pela frente, sem ter de dever nada à justiça. E faltava tão pouco para o fim, argumentavam. O trajeto da estrada era sonorizado pelas minhas escutas atentas aos fatos de elas se manterem firmes umas às outras. Esforços que respondiam à necessidade de suportar as tentações da rua e manter a caminhada reta, visitar a família, voltar à prisão, terminar de cumprir a pena. Os bailes funks viriam com o tempo. Era ali, mais uma vez, umas e outras, os pedais para a efetivação do difícil projeto de terminar a sentença e seguir com a vida na rua, no mundão. Então, assim, o quanto que elas estavam produzindo redes que tornavam possível o cumprimento da pena e o segmento da vida. E se a cadeia muda a vida por meio desses afetos. Porque esses afetos não acabam quando acaba a pena. Né? A pena não acaba com ponto final e os afetos não acabam com ponto final. Tá? Não sei se está claro. Oi, Natália. Parabéns pela publicação do livro. Venho acompanhando o seu trabalho há um tempo já. Aquele texto, por exemplo, do Indiana Jones, para mim, é um dos mais legais, que eu mais gosto. E eu estou estudando agora no mestrado os manicômios judiciários e minha entrada é pela pastoral carcerária. E eu queria te perguntar essa ambivalência que eu tenho sentido agora, principalmente agora nessa fase de escrita, eu não estou conseguindo botar muito no papel. Assim. Inicialmente eu achava que eu estava fazendo um trabalho de militância, de denúncia importante, mas ao mesmo tempo tem as relações de afeto que eu estabeleço com algumas pacientes de lá. Só que são relações que não são só de afeto, mas também de violência, assim, porque eu não consigo dissociar o afeto de uma relação de alguém que está de fora, que é um pesquisador ou agente da pastoral carcerária, com alguém que está o tempo todo lá, né? Então você tem relações de afeto dentro do sistema prisional, dentro dos manicômios judiciários também,
mas eu estou com dificuldade de me colocar na cena, tentando mostrar a ambiguidade de pastoral, que nem é sempre abolicionista, que é uma relação extremamente complicada, que, como muito bem você falou, ela é parte do sistema, não é algo que está fora. Então, eu também acabo sendo parte e não um fora. Então, eu queria te perguntar como lidar com ímpetos ou vontades de ajudar, ou às vezes de denúncia humanitarista, abolicionista, de afeto, mas ao mesmo tempo que está muito próximo da violência que a gente quer lutar contra. É isso, a gente está muitas vezes dentro das relações de violência contra as quais a gente luta. É um pouco isso. Obrigado. Sim, obrigada. Oi. Parabéns também pelo trabalho. Meu nome é Paula. Eu também trabalho com prisão, especialmente feminina, já faz um tempo. Também estou na pesquisa. E quando você falou que o que te incomodou muito é a questão do abandono, eu pensei que, para mim, o que também incomoda muito é um certo discurso muito sobre a maternidade, assim, né? Quando a gente olha para a questão das mulheres presas, né, em condição de encarceramento, eu só vejo trabalho sobre a maternidade, sempre as políticas também que vão, num certo sentido, de ajuda para essas mulheres também pegam muito isso, né? Porque são mães, porque têm filhos, e esse discurso também me incomoda, assim, ele ser majoritário, né? Mas esse era só um comentário. E aí, pensando a respeito da pergunta que foi feita sobre a SAP, ao meu ver, assim, é sempre um pouco delicado apontar essa relação de poder e esses discursos, porque a SAP é também quem organiza tudo ali. E essa questão da denúncia, né? E eu já vi pessoas serem barradas de poderem entrar na instituição por conta de estarem ali no trabalho, no campo, fazendo certos tipos de denúncia, de militância mesmo. E aí, nesse sentido, é um pouco parecido com a pergunta que ele fez. Eu queria perguntar quais foram suas dificuldades nessa pesquisa e se teve alguma, se você já enfrentou, imagino que sim. E quais foram os tipos de dificuldades enfrentadas para você e quais foram os jeitos que você foi conseguindo também lidar com isso? Caio, a gente tem se encontrado, acho. Eu acho que eu já vi você, enfim. Bom, primeiro, obrigada pelas perguntas. Caio, eu vou começar com você, mas eu acho que as duas perguntas são super relacionadas, né? Não é uma receita, né? Os feminismos nos ensinam que intimidade e afeto é feito de poder e violência, né? Desde pelo menos a década de 80, isso tem sido que não é uma única, né? Então, que o fazer da cozinha é também um fazer que deve ser considerado nas relações de poder, mas que a intimidade, o amor, né? Ele não é uma relação apenas afetiva e apenas positiva no sentido, esse sentido idílico da positividade, né? Mas que, como o próprio amor e o próprio afeto está sempre produzindo relações de poder e assimetrias, né? Então, ser o Indiana Jones na prisão é também ser aquela pessoa que vai ser acionada, como você mesmo é acionado, porque você certamente é um pouco Indiana Jones na prisão, né? Como aquela pessoa que pode fazer um laudo se você está louca para o marido e assim convencer o marido de levar os filhos para a visita, ou de fazer uma denúncia de que alguém precisa ir para o médico, né? Então, tem uma relação que aí é articulada e agenciada desse afeto e desse poder, que é também articulado pelo outro lado e que a gente também sabe qual que é a nossa posição, né? Como, bom, sou eu que estou escrevendo esse livro, né? E isso é uma relação epistemológica de saber-poder, né? Que está recheado de afetos. E afetos que não são, que longe de estarem fora dessas malhas de assimetrias. Agora,
a pergunta mais difícil, eu acho, como ser abolicionista dentro do Estado, né? E aí, eu acho que tem momentos que a gente pode ser mais abolicionistas e momentos que talvez a gente tenha que ser um pouco menos. Esse talvez seja um momento que a gente vai ter que ser um pouco menos, né? E lidar com as demandas da urgência e acionar quais são os aliados que dentro do Estado nós temos, né? E nós como partes do Estado, porque a universidade, a pesquisa é parte do Estado, né? Então, quais são esses aliados dentro desse Estado humanitário que nós podemos acionar para lidar com a demanda da urgência, né? Mas eu talvez seja um pouco poliana de achar que na nossa produção de saber tem que haver algum lugar para o abolicionismo. Tem que haver, não importa o momento, o horizonte é sempre o abolicionismo penal. Então, assim, são camadas de relação que a gente vai tecendo com o Estado, né, com os processos de Estado, e com a instituição prisional, sempre permeadas de muitas coisas, inclusive de afetos e violências, né? Não sei se foi... Agora, bem, também a maternidade... Um dia me perguntaram por que eu não estudava maternidade. Eu falei, gente, porque a mulher não só reproduz, né? E parte das políticas de saúde, por exemplo, elas são recorrentemente voltadas para os órgãos reprodutores, né? Então, você tem mutirão... Todo ano tem mutirão de mamografia e ginecologia. Não é que não é importante, mas, ao mesmo tempo, tem uma mulher que teve um derrame e que não consegue passar no médico, né? Porque ela tem outras partes do corpo com o órgão reprodutor. E a coisa da maternidade também, o que eu acompanhava era que também tinha um outro lado muito perverso. Se a maternidade passa a ser um direito reconhecido, claro, é uma arena de disputa constante, mas ela é uma arena de disputa que a gente consegue esticar um pouco mais a corda e passa a ser um direito reconhecido. No caso das mulheres, a paternidade nunca é reconhecida e, por outro lado, a sexualidade é sempre algo, né, o direito à prática sexual, ou então, mas eles são homens, eles precisam exercer a sexualidade deles, né? Então, por exemplo, tinham mulheres com as quais eu falava que elas recebiam visita dos filhos, mas o marido preso ficou pela pena inteira sem conseguir receber a visita dos filhos. Porque quem tinha que levar os filhos era a sogra do marido, né? A mãe da mulher que estava presa. Então, a paternidade era questionada, a maternidade nunca é questionada, né? E a gente também faz isso quando a gente articula os lugares possíveis para lidar com as demandas da urgência. A gente vai lidar com isso. Então, o grande desafio é como lidar com esse fio da demanda da urgência sem reiterar sistematicamente essas noções que categorizam tão violentamente mulheres e homens apenas pela maternidade ou pela sexualidade, pela docilidade, pela monstruosidade. Você fez outra pergunta. Das dificuldades. Bom, eu acho que a minha pesquisa começou de uma dificuldade que me foi imposta, né? Não entrar nas prisões masculinas. Poderia ser vista como uma dificuldade. Eu acho que toda dificuldade ela vai desdobrando para outras coisas. Mas, sim, tiveram dificuldades na minha relação com instâncias de Estado e com instâncias de Estado de formas múltiplas, né? Então, vou sair um pouco do Brasil, vou ir para Barcelona. Em Barcelona tem uma instância de investigação sobre prisões. Então, quando você pede para fazer pesquisa, eles dizem, olha, a gente não precisa de pesquisadores porque nós já fazemos pesquisa, né? Nós já produzimos o saber. Então, como que era atravessar essa entrada de saber institucional, que era só podia escrever relatórios científicos sobre a prisão desde dentro da Generalitat de Barcelona, né? Bem, aí os próprios afetos foram os que tornou possível, porque eu ficava do lado de fora da prisão, na portaria da prisão,
onde saíam as mulheres em semiaberto, todo dia de manhã. E aí foi assim que eu as conheci, né? E aí elas me apresentaram para o padre. Por padre, que eu nomeio ele não tem um nome inventado, é o Padre Jesus, que eu brincava, não basta ser padre, tem que ser Jesus. E ele é o capelão da Pastoral Carcerária de Barcelona. Então, aí, mais uma vez, como é que eu entrei por outra instância de Estado, uma instância de Estado um pouco diferente da Pastoral Carcerária daqui, né? A de lá era praticamente o padre, né? E ele, então, queria muita ajuda, porque ele demandava ajuda. E aqui, nos países do Sul global, essas organizações são muito mais estabelecidas, né? Então, aí a minha outra dificuldade era também como lidar com essas contradições das próprias instâncias humanitárias das quais a gente faz parte, né? E sem também ruir com as alianças que são necessárias nas demandas da urgência. É uma baita dificuldade. Alô? Como que isso transpareceu na sua escrita? De que forma você acha que isso influenciou na sua escrita? As dificuldades, você diz. Bom, escrever nunca é fácil. Escrever não é uma coisa que se faz. Não é fazer um lanche. Bom, transpareceu da forma de como é que você joga sombra e luz em determinadas coisas, né? Sombra e luz em determinadas coisas sem trair o que eu via, porque é muito fácil jogar luz para o abandono e para a vulnerabilidade, né? E jogar uma sombra total, absoluta, para as produções de agência, nessa tática de escrita, para a gente escapar dessas nossas dificuldades de pesquisa. Mas eu acho que isso é um exercício delicado de como é que a gente joga sombra e luz sem trair aquilo que, de fato, a gente está vendo em campo, né? Que, sim, é dor, é sofrimento. Sim, né? Acho que o trecho que eu li é dor, é sofrimento, mas não é só dor e sofrimento, né? Eu acho a Butler mesmo ela fala, né, no Marcos de Guerra, o que humaniza, o que faz humano os presos de Guantánamo não são as cenas de tortura que saem para fora da prisão. Não são as imagens de tortura. O que o sistema prisional de Guantánamo quer proibir que saia? Os poemas dos presos. Porque os poemas é o que faz que as pessoas vejam humanidade nos presos que estão sendo torturados, né? Então, os poemas são aquilo que produz humanidade, né? Então, como é que a gente joga luz e sombra sem dizer que não é que não existe sofrimento, existe sofrimento. E existem essas tensões nas instâncias estatais que a gente demanda quando a gente encontra a urgência do sofrimento. Mas como é que a gente joga luz e sombra sobre determinadas tensões e continua não traindo o nosso campo? E elas, não traindo elas. Porque minha obrigação e meu compromisso é não desumanizá-las com a caricatura da dor e do sofrimento. É isso. Alguém mais gostaria de fazer uma colocação, pergunta, dúvida? Bom, então... Não, só para dizer que tem cerveja, tem vinho e temos muita boa companhia. Obrigada, gente.